Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você e o seu dia. Que bom iniciarmos a nossa jornada ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, meditando nela, nos dedicando a recebermos a instrução que vem do coração de Jesus para nós. E Jesus fala conosco. Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala por meio do seu Espírito. Basta nós darmos tempo e ouvirmos a voz dEle. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu fico pensando nisso, muitas vezes a gente não ouve. Ele está batendo, Ele está chamando. Mas nós estamos tão focados em coisas à nossa volta. Estamos ali ouvindo uma notícia, lendo um jornal, trabalhando, estudando, ouvindo música, com tantas distrações, que muitas vezes não ouvimos Jesus batendo na porta do nosso coração, batendo na nossa vida e nos chamando para Ele e falando conosco. Muitas vezes Deus quer dar a resposta que você precisa. Muitas vezes Deus quer te mostrar a solução para isso que você está vivendo hoje. E Ele tem solução. Mas você e eu estamos procurando solução em tantos lugares. Muitas vezes em pessoas, em teorias humanas. Quando Ele, o nosso Pai, quer participar da nossa vida. E quer e tem, condições de nos dar a direção, de nos dar a resposta, de fazer aquilo que nós, humanamente falando, não podemos fazer, ou nos mostrar o que nós, humanamente falando, podemos fazer neste caso. Vamos ouvir a voz de Deus. E é sobre ouvir a voz de Deus que o capítulo 2 de Apocalipse fala. Como nós já vimos ontem, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. A revelação que Jesus Cristo deu a João, o apóstolo João. E esta revelação é para a igreja daqueles dias e para a igreja de hoje. E fala sobre o que iria acontecer com o mundo naquela época e ainda coisas que ainda vão acontecer nos dias de hoje até a vinda do Senhor. Como eu já disse ontem, o livro de Apocalipse não é um livro de dar medo, mas é um livro de dar esperança. Porque ele mostra que no final da história da humanidade, voltamos para o paraíso. O bem triunfa, o mal é derrotado, a luz vence as trevas e Deus permanece no controle. No capítulo 2 em diante, nós vemos que Jesus dá, através de João, 7 recados. Haviam 7 grandes cidades na região da Ásia, que era a região que João pastoreava, cuidava, supervisionava na igreja. Então nós temos aí a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo, a cidade de Tiatira, a cidade de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para essas 4 cidades, para essas 4 igrejas, João recebe de Jesus, para essas 7, 4 vão estar no capítulo 2. E 3 vão estar no capítulo 3. João recebe instruções de uma fala de Jesus para cada uma delas. Em cada uma delas, Jesus elogia algo, critica algo que está errado e dá instruções do que fazer e também dá uma promessa. Em cada uma dessas 4 igrejas, nós vemos Jesus falando e Jesus fala ao anjo desta igreja. O anjo aqui é o líder, é o pastor, é aquele que foi enviado por Deus para cuidar desta igreja. Anjo significa mensageiro na língua hebraica. Então, o mensageiro da igreja é aquele que foi levantado por Deus para liderar, cuidar desta igreja. Então, aqui João, através das palavras que Jesus lhe deu, traz instruções de Jesus para essas igrejas. E eu quero hoje ler com você e meditar
no que ele falou para a igreja de Éfeso. E eu já deixo aqui uma sede para você ler o que ele falou para as outras igrejas também. Mas hoje eu quero focar na igreja de Éfeso. E eu creio que cada uma dessas igrejas representa uma parte do povo de Deus. E que ainda hoje existem essas igrejas entre nós. Pessoas que estão nessa situação ou naquela. E para Éfeso ele disse o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, depois a gente vê que no final, Jesus revela o que é cada uma dessas coisas. Cada estrela é um líder da igreja. São 7 igrejas, são 7 líderes que Jesus tem nas mãos. E ele anda no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros é a igreja. O candeeiro é uma luz que ilumina o ambiente. A igreja é essa luz. Então, olha só, Jesus diz: eis que diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só, líder, pastor, obreiro, Jesus tem você na mão dele. Você está na mão dele, você é uma estrela na mão de Jesus. Igreja, você foi feito para iluminar e Jesus anda no meio de vós. Ou seja, Jesus está no meio da igreja. Olha que forte. Agora o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só, queridos, versículo 2 e 3. Jesus faz um forte elogio a essa igreja. Uma igreja que tem boas obras. Uma igreja que não concorda com o erro. Que põe à prova os falsos líderes. Que resiste nos dias maus, que tem perseverança, que suporta os sofrimentos. Quero dizer para você que está passando por dias difíceis, Jesus está enxergando o seu sofrimento, mas também está enxergando quando você permanece fiel, mesmo no meio das tribulações. Então, aqui é o elogio. Quero dizer para você que Deus enxerga o lado bom na sua vida, o que você já mudou, o que você já foi corrigido, o que você está lutando e vencendo. Mas Deus também enxerga aquilo que precisa melhorar. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só. Olha o que Jesus fala para essa igreja. A crítica a essa igreja não é que ela estava no pecado, não é que ela estava com uma doutrina errada, não é que ela não combatia o bom combate da fé ou deixava de evangelizar, mas Jesus aqui está falando da intensidade do amor por ele. Abandonaste o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que havia caído em algo que todos nós temos o risco de cair, que é no piloto automático. É entrarmos em uma obediência simplesmente por obedecer e andamos com Deus simplesmente com andar e fazemos o certo porque sabemos que é certo, mas já não o amamos mais. O nosso coração já não está totalmente entregue em amor ao Senhor, já não mais o adoramos da mesma forma que o adorávamos antes, já não lembramos mais de tudo que Ele fez por nós. Jesus está nos chamando a atenção para a frieza da igreja, para a frieza de muitos cristãos que vão à igreja e que até mesmo abandonaram o erro e continuam firmes nisso, mas que precisam amá-lo novamente, que precisam no seu coração ter um encontro novamente com Ele. Versículo 5 agora, Jesus mostra a solução. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha só, abandonar o primeiro amor é cair.
Às vezes nós deixamos alguma coisa ocupar o nosso coração e tomar o lugar de Deus. Às vezes nós deixamos até mesmo o trabalho na obra de Deus, até mesmo o orgulho pelo que Deus está fazendo na nossa vida, ocupar o lugar de Deus. O que Jesus diz para ti e para mim hoje é: arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Se não, eu venho a ti e te moverei do lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha o que ele está falando. Vamos lembrar que ele está falando ao anjo da igreja, está falando ao líder. Ele está dizendo: se tu não te arrepender, eu vou tirar a igreja de ti. Eu vou mover o candeeiro, eu vou tirar a igreja. É muito forte. Você que já assumiu uma função na igreja, uma tarefa diante de Deus, uma responsabilidade de liderar, é mais forte ainda. Tem pessoas que dizem assim que o dom de Deus é irrevogável. Presta bem atenção. O dom de Deus é um empréstimo. Deus dá aquilo que Ele quer, mas Ele também tira quando Ele vê que a pessoa não está valorizando. Não existe isso de que algo que Deus te deu, Ele nunca vai te tirar. Se Ele vê que você não está valorizando, que você não está cuidando, que você não está fazendo bem, Ele pode tirar sim. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele não é refém de ninguém. Ele não é escravo de ninguém. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só, era um grupo de judeus que provavelmente estava sustentando ponto de vista semelhante aos ensinos de Balaão e Jezabel, que depois vai se falar ali. Era um grupo de judeus que havia se infiltrado na igreja e estava ensinando práticas erradas ao povo de Deus. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Você vai ver que no final de cada carta, para cada igreja, Jesus dá uma promessa. Para de Éfeso, que se alimente da árvore da vida. Na de Esmirna, ele fala que vai receber a coroa da vida. A de Pérgamo, ele fala que vai comer do maná escondido e receberá uma pedra com um novo nome. Na de Tiatira, diz que governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Gente, é muito forte. Jesus, ele conhece o nosso coração e conhece as nossas obras. Ele vê o que tem de bom e ele fica feliz, mas ele também vê o que precisa melhorar e nos mostra. E nos dá o caminho, nos diz o que fazermos. E também depois ele nos faz uma promessa. Deus tem tudo isso para você, mas ele está te lembrando hoje. Volte ao primeiro amor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor conhece as nossas vidas e fala conosco. Eu quero pedir hoje, Senhor, reaquece o nosso coração. Não nos deixe andar mornos na fé e nem frios na fé. Queremos ter um coração aquecido na Tua presença, lembrando do que Tu já fez e do que o Senhor vai fazer, crendo nas Tuas promessas e andando pela fé em Ti, com amor no nosso coração, amando a Tua presença, amando a Tua glória, amando o Teu reino, amando, Senhor, estar contigo, amando a Tua pessoa. Nós Te amamos, Senhor, e queremos Te amar mais do que amamos as Tuas obras, mais do que amamos as Tuas bênçãos. Queremos amar o Senhor. Perdoa os nossos pecados e a nossa frieza e a nossa dureza de coração, Senhor. Ajuda-nos a sermos servos fiéis, mas ao mesmo tempo servos amorosos. Somos Teus filhos. Queremos Te amar de todo o coração. Dá-nos, Senhor, de voltarmos aonde erramos e de voltarmos às primeiras obras. As obras de oração, as obras de práticas na Tua presença, Senhor, de adoração com coração sincero na Tua presença, de arrependimento. Queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, você é meu convidado a compartilhar esse devocional e abençoar pessoas para que elas recebam a palavra de Deus, sejam fortalecidas e despertadas para viver com o Senhor. Um grande abraço e até amanhã.